Porque tu imagina a construção de outras coisas. A imaginação ela é fundamental nessa questão. Negativo. Então, olha só, você vai estar dizendo coisas para você que são apenas 7%. Você olha para você está desanimado. E aí? Você não vai alcançar as coisas, né? É por isso Ou vai, né? Vai alcançar resultados dos quais não vai conseguir nem conviver, né? Porque de alguma maneira algum resultado vai vir, né? Mas não vai ser o desejado, né? Tu quer ver uma coisa, Felipe? A questão da academia, Ox Academia lá. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão lá para emagrecer, sim ou não? Tem uma porcentagem, né? Que vai, com certeza. Tem. Por que muitas pessoas não conseguem emagrecer? Olha só. Por quê? Aí eu vou relatar uma coisa que eu escrevo no livro bem interessante sobre isso. Imagine que a sua autoimagem diga para você que você está acima do peso. E você chega a um ponto que tem grande dificuldade de lidar com essa situação. E aí, então, resolve fazer dieta. Ótimo. De imediato, a sua posição é positiva. Uns 300 gramas aqui, 200 gramas ali. Daqui um pouco lá, tá em 15 dias, tu emagreceu 2, 3 quilos, né? Você sabe que, e inclusive, passando fome, né? Tem gente que ocorre assim. Você sabe, porque viu num vídeo lá que o açúcar é inimigo do emagrecimento, então você deixa de comer coisas que então vão te engordar. Ok. Porém, há um processo que a gente precisa entender, e as pessoas que querem emagrecer precisam entender isso. O que faz a pessoa engordar não é somente o alimento que ela come, mas a imagem que ela tem dela mesma. Ou seja, a gente precisa ignorar tudo o que não é benéfico para a nossa autoimagem ser positiva. Quando a pessoa está com sobrepeso e começa a fazer uma dieta, sem modificar ou alterar a sua autoimagem, qualquer perda de peso é temporária. É por esse motivo que as pessoas, mesmo querendo, não conseguem permanecer no peso que gostariam de chegar ou no que elas idealizam, pelo simples fato de terem sido programadas mentalmente, e aí a gente vem lá para as nossas crenças, para os nossos paradigmas, né? Elas foram programadas mentalmente para encontrar o que perderam. A sua autoimagem medirá o quanto o seu objetivo se desfocou do seu desejo e corrigirá imediatamente o curso para recuperar aquilo que foi perdido. E os quilos que foram perdidos, eles serão encontrados de novo. Então, para modificar a autoimagem, a gente precisa modificar essas crenças, esses modelos de pensamento que muitas vezes vieram lá da nossa infância. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, como tu tá um gordinho bonitinho, como tu tá forte, o cara tá lá com 400 quilos, tu tá forte, hein? Cara, eu convivi com isso na escola, vendo alunos, o pai era obeso, a mãe era obesa e o menino já estava obeso. Mas era queridinho. Eu trouxe umas balinhas para ti. Vamos comer sorvete hoje? É gostoso, né? Como tu tá forte, meu filho. Eu via isso. Então, essa criança, para ela continuar obesa, é muito fácil. Muito fácil. A não ser que ela mude essa crença. Ela mude esse modelo de pensamento que criaram no coração dela, né? Então, basicamente, é isso. Por isso que muitas pessoas também acabam desistindo do exercício físico, porque elas têm uma autoimagem diferente de si próprias. Eu não consigo perceber a mudança. E se eu não consigo perceber a mudança, eu começo a entender que eu não mudei nada.
E se eu não mudei nada, eu continuo a mesma coisa. E se continua a mesma coisa, não tem modificação. Então, basicamente é isso. Então, a infância, a adolescência, elas são muito importantes, né, para que a gente possa entender. Hoje eu estava falando com a Elza uma coisa que a Alicia, com 3 anos e 8 meses. Às vezes a gente não se dá conta, Felipe, mas ela chegou para mim e disse assim: vô, olha nos meus olhos. Olha para mim. Cara, aquilo ali mexeu com o meu coração, cara. Porque eu percebi que ela precisa que eu olhe para ela, para que ela entenda que aquilo que eu estou falando, aquilo que ela está verbalizando para mim, é algo que nós estamos de troca. O diálogo é a troca. E isso é muito legal, porque é exatamente neste sentido que a criança vai criando posicionamento frente às dificuldades. Exatamente. Por Exatamente, exemplo, e não só olha, né, mas consiga ver ela, né? Até era uma coisa que eu ia te perguntar antes, e vai bem ao encontro disso daí que tu tá falando da Alicia, e era uma pergunta para ti, mas acho que vai entrar nesse contexto aí. Que hoje tu considera assim que o Edson, qual é a identidade do Edson? Só o Edson, 50, 30, 40, 70%, o ambiente do Edson, 30, 40, 20%, e o que o Edson tá mudando a cada dia, 5, 10%. O que tu considera assim? Porque, que nem tu falou, a criança gordinha, ela vai ter que mudar as crenças, mas tendo os pais que são pilares fracos, próximos, provavelmente essa criança ela vai ter uma dificuldade muito maior do que se ela tivesse pilares fortes e com indicativos bons para que ela estivesse um caminho mais adequado para a saúde mental e física dela. E aí eu te pergunto assim, se a tua história e o que o Edson é hoje, depois de escrever livro, depois de, enfim, agora de ter neto, tudo, o que tu vê assim da tua identidade, quais são as pecinhas que tu consegue ainda encaixar e que tu encaixa cada dia em ti, e quais as pecinhas que tu vai encaixando na Alice e tal, que tu vê, olha aí, é o que nem tu falou, foi de partir o meu coração dela pedir para eu olhar nos meus olhos, porque eu olhava para ela, mas eu não via ela, eu não enxergava ela. E a criança te transmitiu exatamente ali o que era necessário para que essa confiança fosse, de repente, reativada até para algo futuro, né? Sim. Realmente, se eu for ver, por exemplo, eu tive uma infância muito legal, né? Eu não fui eu sou da cidade, não fui do interior, assim, né? Então não tive convivência com animais, por exemplo, galinha, patos, essas coisas, né? Fui da cidade. Meu pai era militar, ficou 34 anos no exército. Minha mãe era da casa. E a gente tinha uma vida assim, a infância foi tranquila, foi, né? E a gente tinha praticamente, claro que a gente não, a mãe, esses dias ela chegou aqui e eu mostrei o meu escritório, tava cheio de boneco da Alicia. Bárbara, ainda tem um boneco aqui no chão que não acabava mais. E a mãe me falou uma coisa, vocês tinham um brinquedo só. Ela me falou isso. Eu não entendi na hora, mas vendo isso assim, na questão, claro, nós tínhamos um brinquedo e aquele brinquedo era o que a gente podia ter, né? E que a vida era diferente, né? Então, o que a gente podia realizar, né? Podia realizar era só com um brinquedo, né? De uma certa forma, isso constrói pessoas mais, vamos dizer assim, fortes, porque tu imagina a construção de outras coisas. A imaginação ela é fundamental nessa questão. Quando tu recebe muita coisa, a tendência para tu ser mais fraco é muito grande também. Por isso que muitas vezes eu mesmo com a Alicia tendo 3 anos e 8 meses, eu exijo dela. Hoje, por exemplo, a Elza disse assim, leva o pacote aqui.
estava na escada, né? Leva o pacote. Aí ela disse assim, não, mas o pacote está muito pesado. Ela nem tinha pego o pacote. Aí eu disse assim, mas tu nem pegou? Como é que tu sabe que está pesado? Aí ela foi lá, e o pacote era grande mesmo. Ela foi lá e pegou o pacote. E aí ela percebeu, mas vô, é pesado mesmo. Não, então tá, agora eu vou te ajudar. Mas tu só pode dizer que uma coisa é o que ela é depois de tentá-la, porque senão tu não consegue, né? Então, realmente, eu tive uma adolescência diferente da minha infância. A minha adolescência foi menos exigida, eu vou dizer assim. A minha infância foi mais exigida. A minha adolescência foi menos exigida. Então, algumas coisas eu penei, sabe? Me rebelei sobre muitas coisas, né? Fui rebelde, que é uma coisa natural da adolescência. Mas quando eu fui crescendo na juventude, eu tive muita dificuldade da leitura, porque eu não era incentivado a isso. Tive muita dificuldade da leitura. Hoje eu incentivo muito a Alicia a ler. Ela me pede praticamente todo dia para ler uma história para ela, né? Então eu comecei a ter certas dificuldades como adulto, né? E porque levava as coisas muito assim, ó. E eu comecei a ter uma percepção, vamos dizer assim, uma percepção melhor da vida, quando foi em 2000 depois dos anos 2000, né? Então, 2014 eu comecei a estudar mais. Aliás, só para tu ter uma ideia, eu em um dia, não, uma semana, talvez eu tenha lido mais livros do que eu li em um ano de faculdade. E por quê? Porque eu comecei a modificar essa visão de mim mesmo. Eu percebia que eu precisava mudar algo. Então, eu comecei a estudar mais, comecei a ler mais, comecei a ter uma percepção diferente da vida. 2017, eu escrevi meu primeiro livro, 2018, meu segundo livro, e 2021, meu terceiro livro, né? Tenho muita vontade de escrever outros livros, mas algumas coisas elas me seguram aí, né? A questão, por exemplo, financeiramente, né? Até mesmo porque nós passamos por uma dificuldade grande, né? Pandemia e muita gente perdendo emprego, etc., né? Muita gente perdendo maneiras de fazer dinheiro, né? Que foi o meu caso, por exemplo. Então, realmente, isso provocou algumas diferenças, assim. Isso acontece muitas vezes, Felipe. Nós que somos pais, né? Tu que vai ser pai ainda. Tantos pais como terapeutas, professores, às vezes eles se focam em coisas que eles não conseguem conhecer outras formas de lidar com as situações. E então, imagina uma criança que tem crenças, paradigmas que bloqueiam novos aprendizados, sabe? Então, a culpa não é da criança. A culpa é da maneira que ela foi aprendendo da vida, né? Então, a maioria das pessoas, eu diria, olha, existe aí aquele pensamento que 5% das pessoas pensam, 10% das pessoas pensam o que pensam e 85% das pessoas
elas pagam para não pensar. Então a maioria das pessoas, 85% hoje, vive da maneira que pensam que elas têm que viver da maneira que os outros vivem. E o Oscar Wilde escreveu uma frase que diz assim: egoísmo não é viver a nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos que eles vivam.